Oi, pessoal, bem-vindo ao nosso canal, Silvinha Quer Saber. Esse canal a gente criou de brincadeira, assim, porque a Silvinha, assim como outras amigas e primas lá no Brasil, queriam saber como que era a minha vida aqui nos Estados Unidos, porque eu não tô, tipo, nos Estados Unidos que todo mundo conhece, né? Eu não tô lá, tipo, em Miami, em Orlando, eu não tô em Nova York, eu tô no interiorzão mesmo, né? Então as coisas são bem diferentes. O pessoal brinca que às vezes parece que eu tô morando em outro planeta, né? Então o pessoal me faz perguntas e aí teve essa ideia de a gente fazer tipo um bate-bola, entendeu? De perguntas e eu respondendo. Então fiquem à vontade também, se vocês quiserem mandar pergunta, vai ser o maior prazer responder, tá bom? E eu queria dar um alô aí para todas essas minhas amigas, né, e parentes que me perguntam as coisas. A Silvinha, a Carlinha, que roeu a corda, ficou com medo de fazer vídeo, não quis. A Eliane, a Maria, a Dani, o pessoal lá do Rio de Janeiro. Fala, Rio. Oi, pessoal. Pois é, eu sou a Silvinha que quer saber. Façam aí as suas perguntas, sim. Lá eles vivem de uma maneira totalmente diferente, que não é aquela maneira que a gente conhece das cidades grandes. É uma cidade pequenininha, onde eles moram, é no interior dos Estados Unidos e é uma vida diferente, realmente. Então, se vocês quiserem dar uma força aí pra gente, vocês aí embaixo tem uma mãozinha assim de curtir, né? E curte aí e se inscreve aí no nosso canal, entendeu? Pra gente ter mais seguidores, né? E vai ser muito legal essa jornada aí. Traduzindo, o que a Cristiane quis dizer é dar um like se você gostou aí do nosso canal, ok? Dá um like aí embaixo. Se inscreve nele, tá bom? E manda vídeos sim, fazendo perguntas. Ela vai adorar, vai amar, tá bom? Então eu queria falar hoje um tema que surgiu aí de um outro vídeo que eu fiz, que foi o porquê da bandeira, né, no meu jardim. O pessoal comentou assim, pô, mas é meio estranho isso, né, no jardim ter uma bandeira, meio cafona. Tipo, eu teria a bandeira do Flamengo, cara, mas não a bandeira do Brasil, sabe? Eu dei muita risada com os comentários, foram muito engraçados. Mas eu vou explicar o porquê. Pois é super estranho mesmo, né? O... Todas as casas têm a bandeira, né, dos Estados Unidos, porque aqui a gente não tem, né, a bandeira do Brasil aqui nas varandas, né? A gente vê bandeira às vezes de time, né? Mas de Brasil não, isso não rola aqui. Acho que é sabido que os americanos são super patriotas, né? Eles amam o país dele acima de tudo. É, eu não sei se eu já falei em outro vídeo, mas é uma história engraçada. Quando eu conheci o Rich, ele. Uma das primeiras coisas que ele me falou, sabe? Ele falou assim: Olha, você pode brigar comigo, você pode dar até na minha cara, mas você nunca toque na minha bandeira. Eu fiquei assim, achei aquilo meio estranho, sabe? Mas hoje eu entendo qual é esse sentimento que ele tem. E uma vez, para vocês terem uma ideia, a gente fez uma festa de aniversário dele logo no começo do namoro. E a gente fez um banner, né, com a bandeira americana e a foto dele, né, pro aniversário dele. E aí, lá no Rio. E aí, a minha mãe tava falando assim, vamos botar umas estrelas, uns corações no lugar das estrelas, né? Eu falei, eu acho melhor não. E aí acabou que eu comentei com ele, sabe, o que ele achava. Ele falou assim, ainda bem que você não botou, porque eu ia mandar tirar o banner, porque esse é desrespeito à bandeira, entendeu? Também aí é fácil ser patriota, né? Porque é um país totalmente voltado para o bem-estar da população, né? Totalmente igual ao Brasil, para não dizer o contrário, né? Então é muito fácil o pessoal ser patriota aí. E acredito que por isso, né, que eles têm esse costume, né, de colocar a bandeira, né? E quando eles falam, tipo,
não é a bandeira física, né? É o que ela representa. A bandeira representa a república deles, né? O Estado. É mais assim, representa o país, né? Não é o fato de ser uma bandeira, né? Não é o objeto bandeira. Mas a bandeira tem uma história bacana, porque a independência dos Estados Unidos é uma história bonita. Eu estou estudando agora, porque eu estou fazendo a cidadania, o processo de cidadania, então eu estou estudando. E aí é bem legal, sabe? A história da bandeira, a história da independência toda. Pra vocês terem uma ideia, eu não vou contar a história, né? Porque dos Estados Unidos, que senão fica um saco, e eu também não guardo muita coisa, não, tá? Se eu estiver falando besteira, vocês podem me corrigir aí. Mas a coisa da bandeira e até o hino, né, o hino nacional deles aqui, o Star Spangled Banner, foi criado pelo seguinte: depois que os Estados Unidos conquistou a independência deles da Inglaterra, tipo, sei lá, uns 20 anos depois, 30 anos depois, a Inglaterra tentou pegar de volta. E aí teve uma guerra lá, que foi chamada Guerra de 1812. E no tal do Fort McHenry, que fica lá em Maryland. É muito bom, Cris, estudar, né, sobre as coisas, né? Aí, é muito bom você estar estudando agora, porque a gente acaba descobrindo, né, o porquê desse costume, o porquê como acontecem as coisas. É muito bom estudar. A guerra tinha, assim, os dois lados, o lado americano e o lado inglês, tinham prisioneiros de guerra, tá? E aí os ingleses estavam na costa, assim, nos navios deles, né, para atacar o forte. E eles estavam com muitos prisioneiros dentro do navio deles. E aí teve um cara que era um advogado americano, o nome dele é Francis Scott Key. E ele foi negociar lá com o general inglês a troca de prisioneiros. E ele pegou e falou, não, então tá, a gente troca um por um, né? Só que aí o general lá falou assim, mas isso não vai adiantar nada, porque depois dessa noite, tudo vai voltar a ser nosso, né? Vocês vão perder a guerra. E aí seguraram o Scott Key lá no navio também, entendeu? E aí ele ficava narrando a guerra, porque ele podia ver, né, sei lá de cima, para os prisioneiros que estavam embaixo e não conseguiam ver. E era o seguinte, eles ficavam perguntando, e a bandeira? A bandeira ainda está de pé? Que era o sinal de que eles ainda estavam ali vencendo, sabe? Que eles ainda estavam resistindo. E eu vou começar a chorar. Passou a noite toda e a bandeira continuava de pé, meio tortinha assim, toda esfarrapada, mas continuava lá. E aí o general virou para esse Scott que falou assim, cara, o que tá errado com esse teu povo? Eles não se rendem, entendeu? E aí ele fala uma frase que foi o primeiro presidente, né, que falou, o George Washington, porque a gente é um povo que a gente prefere morrer de pé do que viver a nossa vida de joelhos. Ou seja, quando eles foram ver, né, os ingleses desistiram, sei lá, não sei de detalhe assim, eu sei que eles não ganharam essa guerra. E eles foram ver lá no forte, né, o que aconteceu. Eram, assim, corpos e corpos empilhados, assim, mortos, segurando a bandeira. Porque, assim, uns morriam, os outros iam lá e continuavam segurando. Porque eles queriam demonstrar que eles jamais iam se render, entendeu? Então, eles têm muito isso, sabe? Eles dão a vida, assim, pelo país deles. E isso é super bonito, sabe? Eu acho bem legal. Eu gostaria que a gente, brasileiro, tivesse mais orgulho do nosso país, como os americanos têm dos dele. Eu não sei se vocês já viram aí na internet, né, no YouTube também, vídeos de quando toca o hino nacional. Pode ser na rua, assim, o pessoal para imediatamente, eles param, botam a mão no coração, em respeito, sabe? Nossa, é super legal, sabe? Não é só aquela coisa, eu sou patriota na época da Copa do Mundo, alguma coisa relacionada ao futebol, entendeu? É o ano todo. Então, assim, é muito comum todo mundo ter bandeira aqui. Ali, é o contrário, são raras as casas que não têm a bandeira no jardim ou na varanda. Todas têm, umas grandes, umas pequenas. Aqui de casa é uma grande, porque o meu marido é militar,
ele é veterano da Guerra do Vietnã, então ele foi como voluntário. Então, tem uma ideia, né? O cara ama o país dele acima de tudo. E então, a nossa tem lá, sei lá, fica meio mastro quando acontece alguma coisa. Eu não sei muito essas coisas, não. Mas tem uma maneira de dobrar até, não pode dobrar de qualquer maneira quando você tira. Tem todo um processo, assim. É interessante, entendeu? É diferente pra gente, né? Então, se vocês tiverem mais alguma dúvida aí, alguma pergunta que vocês querem mandar, manda aí.